Voltamos com os vídeos. Tudo bem, meus amigos? Eu cheguei à conclusão de que esses vídeos eles vão ficar registrados para os meus filhos e netos, porque a gente sempre tem a curiosidade de como saber como foi a vida do nosso pai, da nossa mãe. Então isso vai ficar registrado como testemunho de vida, para eles saberem quem foi, como é que foi minha vida até a conversão, né? De quando eu nasci até a conversão. Mas vamos começar com a palavra de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, uma carta do apóstolo Paulo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A base do vídeo de hoje vai ser o seguinte: desobediência. Será que você foi obediente o suficiente com seus pais para não ter problemas futuros? Será que você está ensinando seus filhos a serem obedientes, principalmente à palavra de Deus, para não serem possíveis frustrados no futuro? Então é isso. Eu nasci na década de 1970 e até meus 14 anos de idade, minha vida foram flores, porque meu pai era muito bem empregado, minha mãe era uma excelente administradora, então não teve problema na minha infância e pré-adolescência. Só que as coisas mudam, como tudo muda também nos tempos de hoje. E a minha mãe, naquele momento, ela decidiu seguir um outro rumo. E antes de seguir outro rumo, ela tentou me ensinar a limpar uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida. E eu sempre achei que não tinha necessidade nenhuma para aprender isso. A gente está falando aqui da década de 1990, onde existia bastante machismo, né? Eu achava que tudo que teria que fazer era a mulher. Então eu não tinha esse entendimento. E por isso, por não obedecer a minha mãe e não querer aprender as coisas, eu tive uma certa dificuldade quando ela foi embora. Tá? Então é importante vocês orientarem seus filhos, orientarem a fazer, aprender as coisas de casa para não ficar dependente dos outros. E quando a minha mãe foi embora, meu pai ele não soube administrar. Natural, quando a gente vai buscar na história do passado, ele não foi criado pelo pai dele, foi criado por um tio. Então isso já dificultou, que ele não teve um amor de pai para passar para mim esse amor. Então eu não julgo meu pai por isso, porque eu sei que cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade. E eu tive que aprender de uma maneira, como se fala no ditado popular, a vida vai te ensinar. E foi justamente dessa maneira que eu comecei a passar por certa dificuldade. E passei por dificuldade durante mais ou menos uns 3 anos. Cheguei a passar um período de fome porque eu era orgulhoso. Se eu chegasse na casa da minha família, com certeza eles iriam me dar alimento, mas eu não pedia. Se não me oferecesse, eu não pedia. Então eu passei por fome, que foi a maneira que meu pai encontrou de me ensinar. E no futuro, eu entendi que foi um ensinamento proveitoso, porque eu passei a dar valor para coisas que eram insignificantes. Alimentos que não vou comer porque eu não gosto. Então, passei a dar valor a cada alimento que chegava para mim. E as coisas só mudaram quando eu saí de Manaus e fui morar em Salvador. Mas essa parte aí vai ficar para o próximo vídeo, que foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus, uma aliança que eu fiz com Deus, e ele aceitou essa aliança. Hoje eu sei que era uma aliança, na época eu não entendia muito bem. Afinal, eu só tinha 17 anos de idade quando eu cheguei em Salvador. Tá bom? Então a gente vai começar a falar um pouco da minha vida, que pode servir para alguém, mas de qualquer maneira meus filhos e netos vão ter essa informação. O texto bíblico que eu escolhi para hoje foi Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu entendo sobre os céus? Aqui está no plural. Deus criou os céus e a terra.
Entendo que são 3 céus. O céu que a gente olha, que a gente vê esse céu lindo, de dia azul claro e de noite um azul escuro com as estrelas. E tem o segundo céu, onde ficam os anjos de Deus. E o terceiro, onde fica o trono, realmente, o Deus Todo-Poderoso, acima lá no terceiro céu. E quando você vê o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, você vê que já existia o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a gente tem esse entendimento de que Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já existia desde o princípio. E para finalizar o vídeo de hoje, 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando você for orar, peça com fé sem duvidar. Se for para a glória de Deus, ele vai te atender. Sempre no tempo de Deus, não no nosso. O tempo de Deus, que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês consigam me acompanhar. E pode comentar o que eu puder responder, eu vou responder. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês e a sua família. Em nome de Jesus. Até o próximo.